Sermão 9. O Evangelho do seu batismo que nos limpou. Entre parênteses, Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 22. Entre aspas, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E, vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O que separou o homem de Deus? O pecado separou. A criança adotada em razão da pobreza. Já se passou meio século desde o fim da Guerra da Coreia, mas ela deixou tremendas feridas entre o povo coreano. Como consequência dessa guerra, muitas crianças jovens foram adotadas por países estrangeiros. Apesar das forças das Nações Unidas terem vindo à Coreia e ajudado muito naquele período, muitas crianças foram deixadas sem pais depois que os soldados deixaram o país. Muitos soldados das Nações Unidas que tinham esposas e filhos aqui deixaram suas famílias para trás quando retornaram para casa. Muitas destas crianças foram, então, abandonadas novamente em orfanatos por suas mães e enviadas para adoção a países estrangeiros. Foi realmente muita sorte estas crianças terem encontrado pais adotivos e crescerem muito bem. Essas crianças adotadas perceberam que elas pareceriam ser diferentes de seus pais e de seus vizinhos, na medida em que se desenvolviam, e aprenderam que foram adotadas em um país distante chamado Coreia. Abre aspas. Por que meus pais me abandonaram? Eles me mandaram para longe porque me odiavam? Fecha aspas. Com suas mentes jovens, estas crianças simplesmente não podiam entender o que tinha acontecido. Sua curiosidade e ódio de seus pais verdadeiros começaram a crescer juntamente com um desejo de os encontrar. Abre aspas, como será que são meus pais? Como puderam me abandonar? Eles fizeram isto porque me odiavam? Não. Provavelmente
devia haver uma razão para isso. Fecha aspas. Essas crianças provavelmente tinham muitos entendimentos errados e algumas vezes sentiam até mesmo ódio extremo. Outras vezes resolviam não pensar mais sobre isso. Antes que atentassem para isto, o tempo passou e as crianças cresceram e se tornaram adultos. Se casaram, tiveram filhos e formaram suas próprias famílias. Eu me interessei nestas crianças por meio de um programa de uma rede de TV local. Neste programa, um repórter de TV entrevista uma mulher que tinha sido adotada e que agora vivia na Alemanha. Esta mulher tinha os seus 20 anos naquele tempo e estava estudando teologia. Inicialmente, a mulher tentava evitar os repórteres, porque não queria que ninguém soubesse que ela era adotada. O repórter a persuadiu a entender que, dando a entrevista, ela ajudaria a diminuir a maré de adoção para países estrangeiros. A mulher concordou. Uma das perguntas do repórter foi, abre aspas, o que você diria se você pudesse encontrar seus pais verdadeiros? O que você tem mais curiosidade? Fecha aspas. A mulher respondeu, abre aspas, eu simplesmente não posso entender porque eles me colocaram para adoção. Eu gostaria de perguntar se eles me odiavam, fecha aspas. A mãe verdadeira viu a entrevista da mulher na TV, entrou em contato com a rede de televisão e disse que ela queria encontrar sua filha, e foi assim que as duas se encontraram. A mãe foi bem cedo para o aeroporto e esperou pela chegada de sua filha. Quando a jovem mulher apareceu, sua mãe só conseguia permanecer parada e chorando. Estas duas pessoas nunca tinham se encontrado face a face. A primeira vez que a mãe viu sua filha crescida foi quando ela apareceu na TV. Apesar de falarem línguas diferentes, elas podiam falar com seus corações e por meio de olhares emocionados que trocavam. Elas tocaram uma na face da outra enquanto a mãe implorava por perdão pelo que havia feito. Tudo o que ela podia fazer era chorar e repetir que ela estava muito arrependida. A mãe levou sua filha para casa e elas comeram juntas. É claro, a filha só falava alemão e a mãe só coreano. Então, elas não podiam se comunicar verbalmente. Mas algo como o fato de serem mãe e filha permitiu que elas se entendessem. Elas tinham muitas conversas com poucas palavras, se expressavam por meio de gestos, tocavam uma na face da outra e falando com seus olhos e corações. Quando ela voltou para a Alemanha, a filha sabia que sua mãe a amava. Os mesmos repórteres que tinham conduzido a entrevista anterior falaram com ela uma vez mais, antes de sua chegada. Abre aspas, não foi necessário perguntar por que minha mãe havia me colocado para adoção. Ela é pobre até hoje. As pessoas ricas neste país são tão abastadas que dirigem carros importados, mas minha mãe ainda está vivendo na pobreza. Fecha aspas. Ela continuou a dizer, abre aspas, apesar de eu não ter perguntado para minha mãe aquela pergunta e não receber uma resposta dela, eu pude ver que ela me enviou para me salvar da pobreza. É por isso que eu não senti a necessidade de fazer aquela pergunta. E porque todas as dúvidas e ódio se foram. Fecha aspas.
As pessoas se separam de Deus em razão do pecado em seus corações. Por que nós nos separamos de Deus e por que não podemos andar ao lado dele? A mulher que foi colocada para adoção aprendeu que sua mãe verdadeira a enviou para salvá-la da pobreza. É a mesma verdade de Deus? Deus nos criou à sua própria imagem. O que pode ter nos separado dele? A resposta é que Satanás tentou o homem a cometer pecados, e o pecado separou o homem de Deus. Originalmente, Deus criou o homem à sua própria imagem e amou sua criação. Os homens foram feitos como um objeto do amor de Deus e possuíam mais nobreza do que qualquer outra criação. Contudo, um anjo caído, chamado Satanás, trabalhou para separar o homem de Deus. Ele tentou o homem para não crer nas palavras de Deus e o fez comer da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi, portanto, separado de Deus devido ao seu pecado. Foi desobediente a Deus. O homem não comeu a fruta da árvore da vida, que dá vida eterna, que Deus permitiu, mas, em vez disso, comeu a fruta proibida, que o fez conhecer o bem e o mal. O resultado disso é que o homem foi separado de Deus. Antes, objeto do amor de Deus, o homem desobedeceu e se separou dele. Devido ao pecado que veio habitar em seu coração, o homem foi separado de Deus. Depois daquilo, o homem viveu separado de Deus por muito tempo e reclamava, abre aspas, por que Deus nos abandonou depois de nos ter criado? Por que Deus nos permitiu cometer pecados? Por que Ele nos enviou para o inferno depois de ter nos feito fracos? Seria melhor se Ele não tivesse feito, fecha aspas. Nós vivíamos com muitas perguntas, bem como curiosidade, dúvidas e ódio antes de sermos nascidos de novo. Quando eu vi a mulher adotada no programa de TV, percebi que o relacionamento entre o homem e Deus é o mesmo que da mulher com sua mãe verdadeira. Nenhuma tribulação, desentendimento ou maldição separa o homem de Deus, sob nenhuma circunstância. Eu também pude entender que, apesar do relacionamento entre Deus e o homem ser baseado no amor, ainda era possível ocorrer mal-entendimentos. Assim como uma mãe não enviou sua filha por ódio, Deus se separou do homem também não em razão do ódio, mas por causa do pecado. Não há razão para Deus odiar o homem e não há razão para o homem odiar a Deus. Nós nos amamos. A razão pela qual o homem permanece separado de Deus é que ele se tornou um pecador depois de sucumbir aos truques de Satanás. Deus nos abraçou através de Jesus. Abre aspas. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Fecha aspas. Entre parênteses, Efésios, capítulo 2, dos versículos 13 ao 15. O Senhor
foi batizado por João e levou todos os pecados do mundo, a fim de abolir a lei dos mandamentos. Ele, então, derramou o seu sangue na cruz para salvar os homens de seus pecados e permitir que ele fosse abraçado por Deus. E ele agora abraça aqueles que vão sendo limpos por Jesus. Você já imaginou um mundo sem água? Há não muito tempo atrás, fui a um encontro bíblico na cidade de Incheon, um dos maiores portos na Coreia, onde os canos de água não funcionavam por alguns dias. E eu pensei, entre aspas, as pessoas não vivem sem água. Se Deus fizesse este mundo ficar sem água por um mês, seria impossível viver nas cidades, em razão do cheiro, da sujeira e da sede generalizada. Nós devemos entender o valor da água que Deus nos deu. Assim como a água é uma necessidade absoluta para os humanos, o batismo que Jesus recebeu de João no Rio Jordão é igualmente indispensável. Se Jesus não tivesse vindo a este mundo para ser batizado por João, então, como os crentes poderiam receber a remissão dos pecados? Assim, como as pessoas não podem viver sem água, todos neste mundo teriam morrido por seus pecados se João não tivesse batizado a Jesus. Contudo, como o batismo de Jesus levou todos os nossos pecados, agora podemos sentir confiança no conhecimento de que nossos corações foram limpos e que fomos abençoados com a salvação. O batismo de Jesus é crucial para a nossa fé. Além disso, seu batismo é absolutamente necessário para nós recebermos a habitação do Espírito Santo. Pedro, um dos discípulos de Jesus, disse, abre aspas, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Fecha aspas, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. A afirmação de Pedro diz que Jesus foi batizado por João Batista e derramou seu sangue, a fim de nos salvar de nossos pecados. O batismo de Jesus, que lavou todos os nossos pecados do mundo, é o verdadeiro Evangelho. Agora, vamos ver uma passagem sobre a pia de bronze, escrita em Êxodo, capítulo 30, dos versículos 17 ao 21. Abre aspas. Disse mais o Senhor a Moisés, farás também uma pia de bronze, com a sua base de bronze, para lavatório, e a porás entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da revelação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para fazer a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência pelas suas gerações. Fecha aspas. No tabernáculo havia uma pia de bronze, que foi colocada entre a tenda da revelação e o altar, e nela continha água para lavar. Se esta pia não estivesse no tabernáculo, os sacerdotes estariam muito sujos para oferecerem sacrifícios.
Quanto sangue e sujeira mancharia os sacerdotes que fossem oferecer muitos sacrifícios diários pelo povo, impor as mãos sobre eles e depois matá-los. Se não houvesse a pia no tabernáculo, o sacerdote ficaria muito sujo. Esta é a razão pela qual Deus preparou a pia para eles. Assim, podiam se aproximar de Deus com as mãos limpas. Os pecadores passavam seus pecados pela imposição de mãos na cabeça da oferta pelo pecado, e, então, os sacerdotes os sacrificavam para Deus. Deus preparou a pia de bronze para que os sacerdotes pudessem entrar no santo lugar e para que pudessem se lavar com água, com medo de morrer. Mesmo um sacerdote não podia entrar no lugar santo enquanto estivesse manchado com o sangue de um animal. É por isso que eles lavavam toda a sujeira com a água da pia, a fim de se aproximarem de Deus, após oferecerem sacrifícios pelo povo. O batismo de Jesus lavou todos os pecados do mundo. Por meio do batismo de Jesus por João no Rio Jordão, todos os pecados do mundo foram transferidos para ele, e sua imersão total na água simbolizava sua morte, e a saída da água representava sua ressurreição. Em outras palavras, Jesus foi batizado por João para levar todos os pecados do mundo, pagar o salário do pecado e morrer na cruz. Sua morte foi para pagar o preço por nossos pecados e sua ressurreição nos deu vida eterna. Se nós não acreditássemos que Jesus levou os nossos pecados através do seu batismo, nossos corações estariam cheios de pecados. Neste caso, como poderíamos nos aproximar de Deus? O Evangelho da remissão dos pecados não é uma doutrina de uma denominação, mas a verdade de Deus. Nós não podemos guiar nossa fé sem o conhecimento perfeito. Em outras palavras, não podemos superar o mundo se realmente não nos importarmos com o batismo de Jesus por João. Assim, como todas as coisas vivas precisam de água, a fim de manter suas vidas, nós precisamos da remissão dos pecados e do batismo de Jesus para vivermos pela fé e entrarmos no reino do céu. Jesus teve que ser batizado, morrer na cruz e ressuscitar para nos salvar de nossos pecados. Este é o Evangelho da água e do Espírito que nós devemos crer com todo o nosso coração. Apesar de Jesus ter sido crucificado para morrer na cruz, ele não fez nada para merecer tal sofrimento. Ele veio a este mundo para lavar nossos pecados, foi batizado com 30 anos e tornou-se nosso Salvador por meio de sua morte na cruz aos 33 anos. Deus quis fazer da humanidade seu povo, não importando quão frágil e pecadora ela seja. É por isso que Jesus foi batizado. Deus nos deu a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo ao mesmo tempo. Entre aspas, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Entre parênteses, João, capítulo 3, versículos 3 ao 5. Você tem que conhecer e crer que Jesus foi batizado a fim de lavar todos os nossos pecados. Mesmo se alguém é um cristão nascido de novo, se não meditar sobre a verdade de que Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo por meio de seu batismo, seu coração logo se tornará sujo, porque nós somos seres corpóreos, estamos sujeitos
a nos tornarmos sujos pelo pecado, mesmo na nossa vida diária. É por isso que sempre devemos viver pela fé, meditando no batismo de Jesus, seu sangue e sua ressurreição. Esta fé nos mantém até o dia em que entrarmos no reino do céu. Jesus não tinha outra escolha além de ser batizado e morrer por nossos pecados. Então, nós devemos crer que, fazendo isso, ele nos trouxe salvação. Não há nada mais que possamos fazer além de crer neste belo evangelho, a fim de que sejamos libertos de todos os pecados do mundo. Damos graças ao Senhor que nos deu o evangelho da água e do Espírito. O grande presente que Deus nos deu foi enviar seu único Filho para nos salvar de todos os nossos pecados por meio do seu batismo e sangue. A razão pela qual não podíamos nos aproximar de Deus e éramos forçados a viver separado dele era que nós tínhamos pecado em nosso coração. Jesus foi batizado por João para levar todos os pecados do mundo e morreu na cruz a fim de quebrar o muro que estava separando Deus e o homem. O relacionamento entre Deus e o homem foi restaurado pelo seu batismo e sangue. Nós agradecemos a Ele por estes presentes. O amor dos pais pelos seus filhos é grande, mas é incomparável ao amor de Deus, pelo qual Jesus salvou os pecadores. O batismo de Jesus e o seu sangue são ambos importantes. Se não houvesse água neste mundo, alguma coisa sobreviveria? Sem o batismo de Jesus, não haveria ninguém sem pecado no coração. Se ele não tivesse sido batizado e morrido na cruz, ninguém teria recebido a remissão dos pecados. Felizmente, Jesus foi batizado e fez o sacrifício final por nós. Apesar de sermos deficientes e falíveis, podemos receber o Espírito Santo crendo no seu batismo e sangue na cruz. As pessoas que creem no batismo de Jesus Cristo e morte na cruz podem se aproximar de Deus, orar e louvá-lo. Agora nós estamos aptos para louvarmos ao Senhor e adorá-lo, porque nos tornamos seus filhos. Esta é a graça e a bênção de Deus. O evangelho do batismo de Jesus e do seu sangue na cruz é realmente maravilhoso. Nós todos podemos receber salvação e a habitação do Espírito Santo crendo neste belo evangelho.